Queridos irmãos, a graça e a paz é motivo de alegria estarmos mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. E não me canso de agradecer pela esta manhã de domingo, o Senhor nos fazendo mais um milagre, nos dando o direito de viver. E, queridos irmãos, hoje nós vamos estar compartilhando a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 10, o primeiro versículo, e 1 Samuel também, o capítulo 16, o primeiro versículo. Já que estamos nesse momento político de escolha de presidente, a representação do presidente seria um rei. Hoje, a gente trazendo para o lugar. E nós tivemos aqui dois reis. O primeiro que foi escolhido, Saul, e depois Davi. Mas vamos ver o que é que a Bíblia nos fala para nos orientar mais a respeito da palavra. E podemos ver em 1 Samuel, capítulo 10, que diz: Samuel unge Saul como rei. Esse é o primeiro tema. E diz o seguinte, a palavra do Senhor: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança. E vamos agora para 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 1, que diz, como tema, Davi é ungido rei de Israel. Que diz o seguinte, também a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, queridos irmãos, hoje nós passamos já essa manhã, começando um momento político em nossa nação Brasil, podemos ter aqui este momento, como começou tudo. Nós temos conhecimento que antes o nosso rei era Deus. E assim, aquele povo, os anciões, ali se reuniram com aquele povo e não queria mais que Deus fosse o seu rei. E pedia ali eles um rei. E naquele momento, queridos irmãos, Samuel, indignado, que jamais faria isso, porque Deus estava em primeiro lugar, e eram muitas vitórias, principalmente aqueles momentos de guerra, aqueles momentos de atribulações que passava ali Israel, e Deus sempre estava presente e era sempre vitória. Mas, queridos irmãos, o povo ali toma a iniciativa de querer um rei escolhido por ele. E o que é que ocorre? Samuel se revolta, mas Deus acalma Samuel e orienta Samuel a ungir a um homem que fosse o rei deste povo. E ali é o que diz aqui o primeiro versículo, como conhecemos, é bom que leiam o livro de 1 Samuel para que vocês conheçam toda a história a respeito desse rei, que diz o seguinte, Samuel 10,
capítulo 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, beijou e disse: porventura não te ungi o Senhor por capitão sobre a sua herança. Então estava ali Saul ungido, escolhido, apesar de os homens queriam um rei, queriam alguém para comandar aquela terra, não estavam satisfeitos que seria Deus, mas seria um homem sem poder, o poder dado por Deus, e Deus ali orienta a Samuel, e Samuel realmente cumpre o que Deus mandou. Mas vocês vejam que era um rei, mas escolhido. Mesmo assim, o povo queria, mas foi Deus que escolheu. E nessa trajetória, Saul começou a desobedecer a Deus. E Deus viu ali que Saul não estava mais apto a reinar aquele povo, a tomar conta. Podemos dizer hoje, trazendo para hoje, Saul não tinha condições de resolver a situação do nosso país. Seria assim, dessa maneira, fazendo esta comparação. Então, queridos irmãos, Saul já estava ali reinando de acordo à sua vontade, queria fazer, então Deus não ficou satisfeito com Saul. Então, o que é que naquele momento ele faz? Ele procura Samuel, profeta, e diz a Samuel, no capítulo 16 de 1 Samuel, no primeiro versículo, veja o que é que diz a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, queridos irmãos, ali Jessé, ele tinha diversos filhos, mas Deus tinha um carinho especial por aquele que alcançava mais as bênçãos do Senhor, por comportamento, pela maneira de viver. E ali é ungido, como diz aqui, Davi para ser rei, trazendo para hoje para ser o presidente daquela terra. Então, queridos irmãos, vocês vejam que ainda estava sendo escolhido por Deus, mesmo sendo ele como rei, mas era escolhido por Deus. Então vocês vejam, queridos irmãos, que mesmo escolhido por Deus, as desobediências, as coisas que aconteciam. E ali Deus tomava a providência. Agora hoje, queridos irmãos, trazendo para o nosso momento em pleno século XXI, a escolha para um rei, no caso, fazendo a comparação, o rei hoje seria um presidente da nação, que nós estamos próximo a poucas horas a escolher. Veja, queridos irmãos, a diferença. Hoje quem escolhe somos nós. Quem escolhe alguém para nos dirigir, para dirigir a nação, somos nós. E aí, queridos irmãos, a escolha é nossa, mas temos a permissão de Deus. Só, queridos irmãos, que existe a diferença daquele que não reinar direito, aquele que não administrar a razão, a nossa nação direito. Então, o que é que vai acontecer? Passamos 4 anos de sofrimento.
porque a escolha foi nossa, a permissão de Deus. Então, ele dá a liberdade para que podemos escolher. Então, queridos irmãos, como cristão, precisamos, primeiro, respeitar as autoridades permitida ou constituída por Deus. Esta é a obrigação do brasileiro patriota e também o brasileiro patriota e cristão. Se não for a sua escolha, se não for o que você escolheu, mas você tem que estar mediante a palavra de Deus. Devemos respeitar as autoridades permitida ou construída por Deus, constituída por Deus. Então vejamos, queridos irmãos, hoje nós temos há poucos minutos, há poucas horas, uma escolha de presidente para a nossa nação chamada Brasil. Nós temos 7 candidatos. Nós temos Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula, Ciro Gomes, Luiz Felipe, Padre Kelvin, Simone e Soraya. Queridos irmãos, eu tenho a minha decisão, mas esse momento que eu estou trazendo esta palavra, eu tenho a minha escolha. Eu não tenho que levar ninguém à minha opinião. A mesma coisa cada um de vocês. Um desses 7 vai ser escolhido pelo povo. Se a escolha por esses 7 vai ser tirado um, e nós não tivemos uma boa escolha, vamos sofrer as consequências. Mas a própria palavra de Deus, ele fala que devemos ter o respeito. Ele diz, devemos respeitar as autoridades permitidas ou constituídas por Deus. É bíblico. Devemos respeitar, orar por qualquer um desses 7 que for eleito. E devemos orar, queridos irmãos, isso agora eu digo para todos, que hoje seja uma eleição de paz, de harmonia em nossa nação Brasil. Assim que Deus possa estar abençoando a cada um, que Deus possa estar abençoando a cada um pela sua escolha, e que você faça a sua escolha de acordo com quem você achar melhor para ser o nosso rei. Trazendo agora para o texto, qual será o nosso rei desses 7? Ou a rainha? Seria o Jair Bolsonaro, o Luiz Inácio Lula, Ciro Gomes, Luiz Felipe, Padre Kelvin, Simone ou Soraya? Eu entrego a cada um desse na mão do Senhor. Como já falei, já tenho a minha escolha, mas não é momento de falar. Esse momento é apenas de orientar, de trazer principalmente as minhas ovelhas que estão ouvindo essa palavra, as pessoas que acompanham a mensagem, que eu não posso direcionar ninguém. Faça a sua escolha, pense, ore ao Senhor, que seja o melhor para a nossa nação. Então, queridos irmãos, vamos entender, vamos ver o que diz 1 Samuel, capítulo 10, diz da seguinte maneira, que Saul foi ungido. E já conhecendo a história, sabemos que Saul, quando começou a desobedecer, então ele foi substituído por Davi. Mas aí, queridos irmãos, é um momento, naquela época, que Deus ele fazia. Claro que Deus continua com o mesmo poder, ele permite, ele bota, ele tira, mas a escolha foi nossa. A escolha será nossa. Então precisamos estar orando, pedindo orientação a Deus. E não esqueça que é bíblico.
mesmo que não seja a sua escolha o que seja eleito, você tem que respeitar as autoridades permitida ou constituída por Deus, que seja há poucas horas escolhido deputado federal, deputado estadual, senador, governador, presidente da República. Faça a sua escolha, ore ao Senhor. E como cidadãos, temos que fazer esta escolha. Que você seja evangélico, que você não seja, mas que tenha conhecimento na palavra do Senhor. Vamos respeitar os nossos presidentes, vamos respeitar as autoridades permitidas ou constituídas por Deus. Que Deus assim possa estar abençoando a cada um e pela sua escolha há poucas horas para que possa estar aqui dirigindo a nossa nação Brasil. Que Deus abençoe a todos e veja a palavra, leia mais a Bíblia, principalmente 1 Samuel, para que você possa ter o conhecimento desta palavra a respeito do rei escolhido por Deus, mas era um pedido do povo. Que Deus possa assim estar abençoando a cada um. Eu vou estar orando por cada um de vocês. Nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra, eu quero te agradecer, Senhor, porque tu inspiraste, Senhor, essa palavra em Saul, em Davi. Conhecemos um pouco deste momento, destes dois reis. Mas que tu, Pai, abençoa a nossa nação Brasil, traz, Pai, a poucas horas, uma paz, um comportamento, um respeito, e cada um pelo outro. E que seja, Pai, uma política, uma escolha na harmonia. Que não venha acontecer, Pai, mortes, porque eu te peço, Pai, porque tu pode, Pai. Por isso que eu estou te pedindo. Tu pode, Pai, trazer a calma, a paz a esta nação. Eu quero, Pai, entregar em tuas mãos cada presidente, cada candidato desse a presidente. Abençoa, Pai, a cada um e que seja feita uma escolha sensata por cada pessoa e que possa, Pai, esse escolhido ser a tua permissão e que possa, Pai, dirigir a nossa nação, mas em obediência a ti, Senhor. Ó Pai, ser com todos os ouvintes, pastores, ser com a igreja, Pai, que estamos indo a logo mais e que possamos ali, algumas igrejas fazendo a comemoração da ceia do Senhor, tua morte e a tua ressurreição, Pai. Acreditamos num Deus vivo. Cuida, Pai, desta nação, traz paz. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.